É com imenso amor que nos são dados os ensinamentos para trilhar a senda. Adi Shankara nos lembra que os grandes e pacíficos seres, tendo atravessado o oceano da existência encarnada, ajudam livremente todos aqueles que procuram atravessá-lo. Conhecemos o sacrifício que os pais fazem ao criar um filho. As noites sem dormir, os joelhos esfolados, as contendas emocionais. É ainda maior a renúncia feita em nosso nome pelos pais espirituais. As cartas dos Mahatmas são muito claras sobre esse ponto. É preciso enorme sacrifício para que um instrutor aceite um discípulo. Por isso, o discípulo deve estar pronto. As condições prévias devem ser atendidas. Os instrutores são essencialmente aqueles que esperam. Então, aqui eu estava falando inicialmente dessa questão, né, que a gente sabe dos Budas de compaixão que chegam ao Nirvana, chegam à iluminação e escolhem não passar para esse estado de bem-aventurança, mas ao contrário, permanecer para ajudar a humanidade. E sobre o sacrifício que esses mestres, né, esses irmãos mais velhos da humanidade, ao aceitar um discípulo, se nós estávamos falando que num relacionamento, às vezes a gente se sente agredido por algumas situações, imagine um mestre no qual já se desvencilhou de todas as questões densas e karmicamente que prendem a humanidade, né? E aceitar um discípulo que vem novamente com muito karma negativo ainda para queimar, com muitas questões. Então é um sacrifício ainda maior para esses mestres, né? Aceitar discípulos. Eles nos fornecem as etapas que levam à meta distante da autoconsciência universal. Se quiser nos conhecer, estude nossa filosofia. Se quiser nos servir, sirva a nossa humanidade. Este é o convite. A filosofia da tradição sabedoria é sintética, universal, impessoal e ao mesmo tempo imanente e transcendente. Vou repetir. Sintética, a tradição sabedoria. Universal e impessoal e ao mesmo tempo imanente e transcendente. Ou seja, a emanação, né? Emana de cima para baixo e é transcendente, transcende o mundo sensível. Ela é incrivelmente simples e enormemente complexa, mas acima de tudo é transformadora. Temos o Bhagavad Gita, o Sermão da Montanha, o Tao Te Ching, o Dhammapada, os versos de ouro, a Cabala, só para citar alguns. Em nosso ciclo temos a Doutrina Secreta e a Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, e Luz no Caminho, Cartas que me ajudaram, todos lançando a necessária luz sobre a jornada da vida. Temos muito pelo que ser gratos, mais do que podemos usar em uma única vida. Portanto, o ônus recai sobre nós. Fica os mestres e seus discípulos e filósofos que buscaram contato com a sabedoria, eles replicaram, né? Alguns replicaram esse conhecimento, outros o receberam, né? De forma imanente, como ele falou ali, e inspiradora, né? Por inspiração, e foi repassado para a humanidade muita coisa, né? Só que esse tipo de coisa não está dando ibope ultimamente, né? Então a responsabilidade de buscar esses conhecimentos e querer conhecer a si mesmo e se auto-melhorar é de cada um, né? Não dá para dizer que não tem, o caminho não foi definido, né? Tem muita literatura, tem muitos conhecimentos, né? Muita sabedoria já sobre isso. É claro que há que ter um critério, né? Mas, na dúvida, o critério é buscar os clássicos. Nos clássicos, nesses grandes sábios da humanidade, todos eles, em última análise, falam sobre a mesma coisa, né? Apenas com palavras diferentes. Se nós orientássemos a mente para apreciar o que nos foi dado, nós nos sentiríamos sobrecarregados. É natural querer retribuir, contribuir. Essa atitude mental deixa pouco espaço para os desejos mesquinhos da consciência pessoal. A gratidão corrói a aspereza do desejo e desmantela a separatividade. Não podemos retribuir toda a gentileza que recebemos, pois foi grande demais. Portanto, colaboremos da melhor forma possível, procurando aqueles que precisam de incentivo, de um sorriso, de auxílio ao longo do caminho, sabendo que nosso trabalho é um esforço incipiente de agradecimento. Então, uma vez o Dom Juan, mestre do Castanheda, falou: se você quiser retribuir o que você recebe, né, do universo, retribua ao espírito. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o grande órfão, né, a humanidade, ela precisa muito de ajuda. Então,
Às vezes, em vez de a gente querer ficar rezando ou agradecendo a Deus pelas nossas bênçãos, seria muito mais coerente se a gente pudesse retribuir ajudando outras pessoas a entender suas questões básicas, né? De existência, de sentido da vida, de que nós não estamos sozinhos nessa existência, né? Que existiram outros mestres que trouxeram o conhecimento e a luz e o testemunho de que existe uma trilha a qual o ser humano que se decide pelo automelhoramento pode seguir e pode ir cada vez mais ganhando em consciência, luz, paz e sabedoria. Se nosso coração se compadece com a dor e o sofrimento de nossos semelhantes, não faltam maneiras de servir. Para o estudante de teosofia, o serviço sempre inclui ideias elevadas, motivações purificadas. As ideias transformadoras da teosofia são difíceis de compartilhar se não se refletirem em nossa conduta. A melhor maneira de compartilhá-las não é em palavras, mas na ação, porque respeitamos o trabalho de Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King e tantos outros, porque eles se esforçaram para corporificar as ideias que defendiam. As pessoas que exerceram influências profundas em nossa vida são geralmente pessoas que vivem de acordo com o que dizem. Então, esses personagens aqui que foram citados, muitos deles, por exemplo, até mesmo Gandhi, né, ele provocou várias convulsões políticas na Índia, mas ele fez o melhor que ele podia, com a melhor intenção que ele podia. E aí tá essa questão de a gente poder enxergar o melhor em cada um, né? Quem se colocou em ação, dedicando tempo, energia, estudo, trabalho em prol dos outros, sem esperar retorno, isso independente do que fez errado, do que... Ah, isso ali saiu errado. Bom, mas a pessoa tentou, né? A perfeição não é desse mundo. A voz do silêncio afirma: assim você estará em plena harmonia com tudo o que vive. Ame os homens como se fossem seus condiscípulos, discípulos de um mestre, filhos de uma doce mãe. Estamos juntos na senda. Interessante, né, essa parte da voz do silêncio. Olhar a humanidade como se fossem filhos de uma mesma e doce mãe, como se fossem irmãos, filhos da mesma mãe. É uma forma de a gente enxergar que, por remeter a uma coisa que é muito clara pra gente, né? Todos são filhos de uma mãe aqui. A gente poder enxergar, assim, porque às vezes fica um pouco distante, né? Essa questão de enxergar os outros não separados de nós, como mais próximos de nós, né? Porque vendo como irmãos, né? Como filhos da mesma mãe, talvez possa ficar mais fácil.